Existem estradas que não deveriam ser percorridas à noite. São aquelas que rasgam o interior esquecido, onde o vento parece carregar nomes que já não pertencem a ninguém e o asfalto se dissolve em sombras antigas. Dizem por aí que certas rotas guardam memórias. Eu costumava rir disso. Sou um cético por natureza, ou pelo menos era. Naquela noite, eu dirigia sem rumo. A chuva batia no para-brisa como agulhas finas e o rádio só conseguia chiar entre frequências mortas. Meu relógio tinha parado há horas e a estrada que antes me era familiar agora parecia se estender para sempre, um corredor sem fim entre o nada e o esquecimento. Foi então que eu a vi. Uma mulher parada à beira da estrada. Ela vestia branco, um branco quase fosforescente, como se o tecido emanasse uma luz própria. Seus cabelos longos e encharcados pela chuva colavam-se ao seu rosto pálido. Ela estava imóvel, de costas para a estrada, encarando o vazio, como se esperasse por alguém que nunca mais voltaria. Por puro instinto, parei o carro. Quando baixei o vidro, o ar gelado invadiu o interior do veículo com uma força assustadora. "Senhora, está tudo bem?" Perguntei, e minha voz soou estranha, distante, como se não fosse minha. Ela se virou lentamente, e os olhos... Deus, aqueles olhos! Não refletiam a luz dos faróis. Eram abismos líquidos, poços de uma melancolia tão profunda que o mundo parecia desaparecer dentro deles. "Pode me levar para casa?" disse ela num sussurro que parecia vir de outro tempo, soprado pelo vento. Sem pensar, eu concordei. Ela entrou no carro, trazendo consigo um frio que congelou o vidro do lado dela por dentro, deixando um rastro de gelo e névoa. Durante o trajeto, ela mal falou. Apenas olhava pela janela, como se estivesse contemplando algo que eu não conseguia ver, uma paisagem que só existia para ela. Quando finalmente tive coragem de perguntar onde ela morava, ela apenas respondeu: "Mais adiante, perto da ponte." A estrada foi se tornando ainda mais estreita, quase engolida pela escuridão. O som do motor parecia abafado e um odor estranho começou a tomar conta do carro. Uma mistura de ferro, como sangue seco e flores murchas. Foi então que notei algo terrível. O espelho retrovisor começou a tremer violentamente e o reflexo do banco do passageiro ao meu lado estava completamente vazio. Mas ela ainda estava lá. Eu a via com meus próprios olhos. Eu sentia sua presença gelada. Meu instinto gritava para que eu parasse o carro, para que eu fugisse, mas era tarde demais. A paisagem lá fora começou a se distorcer. O céu se abriu em fractais de luz e sombra, impossíveis de compreender. As estrelas, se é que eram estrelas, pulsavam em padrões estranhos que pareciam sussurrar um nome que eu não conseguia pronunciar. A mulher se virou para mim e, pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso que não trazia alegria, mas um conhecimento antigo e terrível. "Ele me traiu", ela murmurou. "Como todos traem." A voz dela não vinha apenas dos seus lábios. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Das árvores lá fora, do motor do carro, do chão sob os pneus. E então o carro apagou. A escuridão nos engoliu por completo. Quando acordei, eu não estava mais no carro. Estava dentro de uma casa antiga, de madeira apodrecida. A chuva continuava lá fora, mas o som parecia distante, abafado, como se viesse de um mundo que já não era o meu. No centro da sala, um espelho grande e quebrado refletia fragmentos de algo que não queria ser visto, e nele eu via a mulher. Mas agora ela não vestia branco, estava vestida de vermelho, coberta de sangue. Ao lado dela, no reflexo, um corpo masculino jazia imóvel no chão, os olhos abertos, apodrecendo em um ciclo impossível de morte e retorno. Ela olhou através do espelho e me viu. Não, ela me reconheceu. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Algo dentro de mim compreendeu, não com a razão,
mas com uma memória ancestral e aterrorizante que aquele lugar não existia no mapa dos vivos. Era um limiar, um espaço suspenso entre o que foi e o que nunca deveria ter sido. Todos os homens mentem, ela sussurrou, e sua mão tocou a superfície do vidro quebrado. E todos eles voltam para mim. Tentei correr. As portas da casa se multiplicavam diante de mim. As janelas se abriam para um vazio absoluto. As paredes pulsavam como carne viva e a casa inteira gemia, como se estivesse respirando, viva. A cada passo que eu dava, a distância entre mim e a saída parecia aumentar. Então, eu a ouvi chorando. Aquele lamento fino, interminável, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Olhei para trás. Ela estava ali novamente, vestida de branco, encharcada, pálida como a lua morta. Você parou para mim, disse ela, e suas palavras ecoaram dentro do meu crânio, se espalhando como veneno. Agora você fica. O resto, eu não lembro com clareza. Apenas a sensação de estar submerso em algo frio e denso, como uma mistura de água e esquecimento. E um som, o som distante de uma estrada, onde pneus rolam noite após noite, sem nunca chegar a lugar algum. Às vezes, quando o vento sopra do leste, eu ouço o motor de um carro se aproximando. E por um breve instante, eu lembro de quem eu fui. Mas o espelho desta casa não reflete mais o meu rosto. Ele reflete o dela, e no fundo da minha alma, eu finalmente compreendo o que os antigos mais temiam. Não era a morte, era o retorno. Se você ainda está ouvindo a minha voz, talvez seja porque ela te escolheu também. Nem todos conseguem sair dessa estrada. Alguns de nós apenas continuam dirigindo noite após noite, buscando um fim que nunca chega. Mas se quiser voltar aqui para ouvir mais, volte com cuidado. Há muitas outras histórias esperando no escuro. E quanto mais você escuta, mais o escuro começa a te escutar também. Inscreva-se antes que ela te encontre primeiro.